Irmão, uma palavra de Deus, aonde se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, evangelista Lucas, a qual ele vem falar a respeito do acontecimento dos dias em que o nosso Senhor e Salvador Jesus foi crucificado, a qual a palavra, quero ler alguns versículos para que nós possamos compreender essa passagem dos dias que nós estamos vivendo. O que aconteceu? Diz assim a palavra de Deus, capítulo 23, versículo de número... Versículo 50 em diante, diz assim a palavra de Deus: e eis que, no versículo 39 em diante, um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Versículo de número 41 e 40 diz: respondeu-lhe, porém, o outro, respondendo, disse: nem tu mesmo tem o mesmo a Deus, estando sobre... Glória a Deus. Glória a Jesus, está escuro aqui, não dá para me ver. Temes a Deus estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que a nossos atos merecem, mas este nenhum mal o fez. Vemos que o texto a qual nós lemos, ele fala sobre o acontecimento, a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus. Se nós olharmos um pouco o contexto desse texto, e quando nós estudamos e observamos esta passagem, nós ficamos alegres, porque não pela crucificação, pelo sofrimento de Jesus, mas sim pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus, porque a ressurreição no terceiro dia representa a liberdade, representa a qual o véu foi rasgado de cima a baixo, representa o acesso da humanidade para com Deus. Mas quando nós olhamos esses versículos que nós lemos, o texto vai falar a respeito que Jesus foi crucificado e que ao seu lado estavam dois malfeitores, e que um deles, ele diz: se tu és o Filho de Deus, por que tu não salva a ti mesmo e a nós? E o outro que estava do outro lado, ele diz: nem tu mesmo, respondendo o outro malfeitor, reconhece os teus atos, que nós estamos aqui, porque nós merecemos através dos nossos atos, da nossa maneira de viver, mas este aí, nenhum mal fez. Então ele diz: Senhor, lembra de mim na tua eternidade. Então Jesus ali naquele momento, ele vendo que aquele homem, que aquele malfeitor se arrepende, e ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aqui é interessante que esses dois malfeitores, eles estavam na mesma sentença. E quando nós olhamos, eles estavam na mesma sentença porque os atos que eles tinham cometido, a situação que eles se encontravam, era o preço daquilo, da desobediência, daquilo que eles tinham feito. Por isso que eles estavam naquela situação, por isso que eles estavam sendo crucificados. Ele estava sendo crucificado, mas Jesus nenhum mal tinha feito e nem fez. Pelo contrário, Jesus Cristo, aquele ato ali da cruz do Calvário era apenas para se cumprir o propósito de Deus e a promessa de Deus sobre a humanidade a respeito da salvação, a qual a Bíblia vai dizer que
por um homem, por a desobediência de um homem veio o pecado ao mundo, e após o pecado veio a morte. Então, mas por um homem, pela a justiça de um homem, também veio a salvação de muitos, e era através do sacrifício de Jesus. Nós podemos ver isso na palavra de Deus, onde se encontra em Romanos. Então, meus amados e queridos, quando nós olhamos para essa passagem e vemos que aqueles dois malfeitores, eles estavam debaixo de uma sentença que eles, pelos seus atos, mereciam, por aquilo que eles faziam, por isso que ele estava pagando aquilo. Mas quando nós olhamos para os dias atuais, não era diferente na nossa vida, na vida da humanidade. A humanidade, ela se encontra debaixo de uma sentença, ela se encontra debaixo daquilo dos nossos atos, porque a Bíblia diz, aquilo que o homem semelhar, ele colherá. Então há algo que a humanidade, ela está debaixo de uma sentença, não porque ela quer, mas sim por falta de entendimento, por falta de compreensão, a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele vai dizer, examinais as santas escrituras, porque dela testifica de ter a vida eterna e de mim. Então, meu querido, mas o que nos chama a atenção é que um dos malfeitores, ele reconhece que ele está naquela sentença, porque ele mesmo procurou, e ali ele recebe o perdão de Jesus, ele recebe a gratidão, o amor de Deus e a salvação. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela diz que aquele que se arrepende do seu pecado e deixa, esse alcança a misericórdia. Então, meu querido, quando nós olhamos nós vemos que a humanidade hoje, ela se encontra dividida. Existem aqueles que estão debaixo da sentença, sim, mas existem aqueles que estão debaixo da sentença, mas que se arrependem, mas que deixam dos seus atos pecaminosos, mas que abrem mão de viver uma vida dissolutamente, sem compromisso com Deus, para viver uma vida de renúncia, para viver uma vida aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que esses que negam a si mesmo e tomam a sua cruz e seguem a Cristo Jesus, esse ganhará a vida, esse terá a eternidade. Então, meu querido, nessa noite nós observamos essas lições nesse texto. Vemos que o outro, ele está apenas preocupado com ele mesmo, em dizer, se tu és filho de Deus, por que tu não desce daí e salva a ti mesmo e a nós? Ou seja, muitas pessoas estão preocupadas nos seus egos, muitas pessoas estão preocupadas somente em se favorecer, e não entende, não compreende que para que venha ter a vida eterna, é preciso negar-se a si mesmo, é preciso tomar uma posição diante de Cristo, diante do nosso Senhor e Salvador. Porque se você ler alguns versículos atrás, o contexto desse texto, você vai perceber que na crucificação de Jesus, a Bíblia diz que os soldados lançavam sorte das suas vestes, e a palavra de Deus, o Evangelho que nós estamos lendo, esta palavra, ela também está escrita na sua Bíblia, ela também está escrito, também passa nos canais, também passa no YouTube. Você tem acesso a esta palavra, o verbo encarnado. Você tem condição de se aproximar dele, e ele vai dizer que uns lançavam sorte, e os sacerdotes daquele tempo zombavam dele, e outros ali cuspiam e zombaram. Então, nesta noite, eu quero fazer uma pergunta a você: qual é a tua posição diante a palavra de Deus? Qual é a tua posição? Qual era a tua escolha? Será se tu é um desses que olha e diz assim, ei, se tu és filho de Deus, por que tu não salva a ti e a nós? Será se tu está preocupado só contigo, mas realmente com a tua salvação, ou com teu ego? Será se tu tem se preocupado com a tua salvação e tu tem compreendido o que Deus ele tem falado todos os sábados através da sua palavra nesta noite, a respeito da salvação, a respeito do entendimento da crucificação de Cristo, do propósito de Deus? E a segunda pergunta que eu te faço é: ou se tu é aquele que se arrepende, que entende que mesmo pecando, mesmo sendo pecador como eu e você, nós precisamos se arrepender,
e reconhecer Jesus não somente como filho de José ou filho de Maria, mas como Salvador, como Senhor e Salvador Jesus. E todo aquele que confessa, e todo aquele que deixa o seu pecado, a Bíblia diz que este alcança a misericórdia, e na sua vida há uma transformação, uma libertação, a qual essa transformação, a qual essa libertação só é capaz de acontecer através do Espírito Santo, a qual há uma nova regeneração na vida do homem, a qual o homem ele precisa, como disse o Senhor Jesus para Nicodemos, nascer da água e do Espírito, ter um novo nascimento, ter uma nova vida em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e todo aquele a qual se arrepende, deixa do seu pecado, e que recebe misericórdia, e que alcança um novo nascimento, esse também, ele adora, esse também, ele adora a Deus em espírito e em verdade, ele passa a ter uma vida, e adorar a Deus em espírito e em verdade não é nada mais, nada menos de que é um estilo de vida, é uma comunhão com Ele, é andar com Ele do seu lado. Então, meu querido e amado ouvinte da palavra de Deus, se você é um daqueles que está preocupado com a sua salvação, se você parou para pensar a respeito do sacrifício da cruz, o que realmente representa a crucificação, a qual muitos amanhã estará comendo chocolate, a qual muitos amanhã estarão de olho no mercado, estarão vivendo aquilo que passa para você, para a sociedade, mas o que a palavra de Deus passa, na verdade, para a humanidade, é a respeito da morte e a ressurreição de Cristo, o que representa a morte e a ressurreição de Cristo, a qual o véu foi rasgado de cima a baixo, a qual você hoje tem acesso através do Filho Jesus para a salvação, mas é preciso tomar uma decisão. A decisão certa é a decisão a qual ele se tomou, a qual ele decidiu, ele reconheceu que ele estava debaixo dessa sentença e que ele era pecador e que ele precisava se arrepender e confessar o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então, meus amados, eu quero encerrar essa saudação, mas antes eu quero louvar um hino da harpa cristã para que a gente possa entender a respeito dessa salvação. Então eu vou louvar o Senhor com o hino da harpa cristã de número 311, a qual ele vem falar a respeito do nascimento, do percurso e da crucificação de Jesus Cristo. Glória a Deus, que o nome do Senhor seja louvado. Enquanto isso, você vai meditando a respeito da sua decisão. Se você decide se arrepender dos seus pecados, ou se você procura estar preocupado com a sua salvação. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem paz, sem gozo, sem luz, Ele buscou-me bem certo, até me achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me em Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Jesus de Saron é a rosa, lírio suave pra mim, Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura sem luz, tenho doçura em vê-la,
pois Ele é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me em Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvem dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me com Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Glória a Deus. Veja que o hino diz, na manjedoura nascendo, ou seja, representando o pão da vida. Porque Jesus, Ele não é apenas a água como foi louvado esta noite, mas também Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, que alimenta a alma do cristão, e que esta alma, essa noite, possa ser alimentado através da palavra de Deus, e que Deus abençoe, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.